Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. No Evangelho de Marcos, no seu capítulo 14, vai falar sobre a prisão de Jesus, e você vai entender em detalhes em que lei os fariseus se basearam para poder condenar a Jesus. Um capítulo de extrema importância que você precisa ler e entender em detalhes. E como é um capítulo bastante extenso, a gente já não vai nem perder tempo aqui. Bora para a leitura. É isso aí, bora para a leitura, vem comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Veja que a trama deles de matar Jesus seria antes da festa. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Veja que o valor de um frasco de perfume como esse chegava a 300 denários. Um denário é correspondente a um dia inteiro de trabalho. Então isso significa que para obter um frasco como esse, você deveria trabalhar pelo menos um ano inteiro para obtê-lo. Dizem que naquela época as moças iam comprando de pouco a pouco desse perfume, já se preparando para o dia do seu casamento, e às vezes isso levava anos para poder encher um vaso como esse de alabastro. Versículo 6. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Naquela época, meus irmãos, todo defunto era preparado com especiarias aromáticas para o seu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Essa festa, meus irmãos, durava pelo menos 7 dias, iniciando com a Páscoa, que é bem diferente daquilo que nós conhecemos nos dias de hoje. Isso ocorreu antes de Deus lançar a 10ª praga sobre o Egito para libertar o seu povo da escravidão. Essa 10ª praga era a morte de todos os primogênitos, onde os hebreus deveriam matar um cordeiro e comê-lo trancado dentro de casa. E o sangue desse cordeiro deveria ser passado no batente das portas e das janelas, para que quando o anjo da morte viesse passar e visse esse sinal, ele não entrava naquela casa. Um paralelo exato do motivo da morte de Jesus. Ele é o cordeiro ao qual nós devemos comer a sua carne, e o seu sangue é aquele que está marcado em nós, nos livrando da morte. Esta é a nossa Santa Ceia hoje. Versículo 13. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Não era normal homens carregarem cântaros de água. Esse era um serviço exclusivo para as mulheres. É por isso que ficou fácil para os discípulos identificar o tal homem. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estava à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro, porventura sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido.
Há uma linha teológica que defende que tudo já está determinado por Deus, até mesmo as nossas ações, qualquer coisa que nós fazemos, já foi determinada por Deus, já está escrito, até mesmo que Judas iria o trair. E aqui fica evidente que era profético que Jesus deveria ser traído por alguém, mas não necessariamente que esse alguém deveria ser Judas, porque o próprio Jesus disse que melhor que esse homem nem tivesse nascido. E se tudo já estava escrito e determinado por Deus, Judas então apenas fez a vontade de Deus, é ou não é? Então qual seria a sua condenação se Judas fez apenas aquilo que já estava determinado que ele viesse a fazer? Vale muito a pena uma reflexão sobre isso. Versículo 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Esta nova aliança está descrita no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 31. Leia comigo. Eis que aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Notou que essa nova aliança era somente para a casa de Israel e para a casa de Judá? Mas, ao longo de toda a leitura do livro até aqui, nós pudemos ver que Israel rejeitou essa aliança, e a rejeição de Israel abriu as portas para os gentios, que somos nós hoje. Versículo 25. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Essa referência a qual Jesus está dizendo você encontra no livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Guarde bem, meus irmãos, essas palavras de Pedro aqui, se possível até anota no seu caderninho, porque nós vamos ver a resposta disso quando nós entrarmos ali no livro de João, no capítulo 21. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aqui, meus irmãos, nós vemos claramente a natureza humana de Jesus, porque ele já sentia antecipadamente todas as dores físicas que ele passaria naquela cruz, e espiritualmente ele já sentia o peso de todos os pecados que iriam recair sobre ele. E quando ele diz ao Pai: Passa de mim esse cálice, isso não significa que ele estava recuando do plano de salvação, apenas ele queria ser poupado daquela dor e da angústia. Algumas linhas teológicas, como os unicistas, defendem que Jesus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, mas aqui fica claro que o Jesus e o Pai são 2 pessoas distintas e com vontades diferentes. Versículo 37. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja que Jesus ensina que a vigilância e a oração, ela te fortalece para o dia da tentação, aonde a carne jamais pode se sobrepor sobre o espírito, e sim ao contrário.
Então aqui nós vemos que aquilo que você alimenta mais será o mais forte na sua vida. Se você alimentar mais o seu espírito, ele será mais forte que a sua carne. Se você alimentar mais a sua carne, ela será mais forte que o seu espírito. Nós temos um vídeo que fala sobre as 3 tentações que vêm sobre todas as pessoas e o que você deve fazer para você poder vencer cada uma delas. Se você tiver interesse, é esse que está aparecendo aqui no card aqui para você. Mas não vai agora não, hein? Vamos terminar esse capítulo. Versículo 39. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele que eu beijar é este, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram a mão e o prenderam. Jesus era conhecido por todas as pessoas, então por que Judas precisou dar especificamente esse tipo de sinal? Sabemos que ali era noite e a iluminação era ruim, e também havia várias pessoas juntamente com Jesus, e naquela época a vestes deles era bem parecida umas com as outras. Então seria bem fácil confundir Jesus com as outras pessoas. É por isso que o beijo acabou se tornando a senha para que não houvesse possibilidade nenhuma de Jesus acabar escapando no meio da multidão. Versículo 47. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saíste com espadas e porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Jesus está se referindo à profecia de Zacarias, capítulo 13, verso 7. Leia comigo. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a mão para os pequeninos. Veja que tudo estava ocorrendo exatamente como descrito na profecia, mas ninguém estava percebendo isso. Versículo 51. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Alguns historiadores desconfiam que esse jovem que fugiu desnudo pode ser João Marcos, o mesmo que está escrevendo este livro. Porque esse relato você só encontra aqui, então provavelmente o autor estava falando de si mesmo. Versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Aqui, meus irmãos, nós precisamos entender em detalhes o que estava acontecendo aqui. Quando Jesus é levado ao sinédrio, é como se ele estivesse diante do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, para você ter uma ideia. Por isso, eles não podiam condenar Jesus por qualquer motivo. Por isso que até levantaram testemunhas falsas contra Jesus, mas mesmo assim as provas não eram suficientes. Então nós vemos que não era um julgamento qualquer, mas sim um julgamento dentro das conformidades da lei. Versículo 57. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: olha isso. Nós ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Eles estão se referindo ao que Jesus falou registrado ali em João, capítulo 2, verso 18 e 19. Vamos ler. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruirei esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Esse episódio ocorreu quando Jesus expulsou todos os que vendiam animais ali no templo, você está lembrado? E veja o tamanho da falsidade deles, porque como nós lemos, Jesus apenas disse que destruiria esse templo e o que reedificaria em 3 dias, ao qual ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição.
Em nenhum momento Jesus disse que destruiria aquele templo feito por mãos humanas e construiria outros não por mãos humanas. Então você percebe como eles distorciam tudo aquilo que Jesus falava? Versículo 60. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada responde aos que esses depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Aqui, meus irmãos, Jesus está se proclamando como divino, não somente como Messias, por isso que o acusaram de blasfêmia. Esta lei que Jesus está sendo acusado, você encontra ali no livro de Levítico, capítulo 24, verso 16. Vamos ler. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto, toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Porque para os judeus o Messias seria apenas um homem natural enviado por Deus, não um Messias divino como Jesus estava se proclamando. Sendo assim, para eles, Jesus estava quebrando a lei que está ali em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso faz parte do Shema, uma das orações mais importantes no judaísmo, e é baseado nisso que Jesus está sendo condenado. Versículo 65. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros, e a dizer-lhe: profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desabou a chorar. Que situação difícil de Pedro, né, meus irmãos? Você jurar por algo que você não vai conseguir cumprir. E o pior é que tudo isso já estava profetizado por Jesus. Isso mostra o quanto somos falhos e inconstantes nas nossas ações, mas graças a Deus que Ele nos conhece e compreende as nossas fraquezas. E mesmo a gente sendo assim, Ele, por seu infinito amor, nos sustenta com as suas mãos fortes. Eu não tenho nem palavras para descrever o quão maravilhoso foi esse capítulo e saber que tudo aquilo que Jesus passou até aqui foi simplesmente por amor à minha vida e à sua vida. Então, meu amigo, se você chegou até aqui e você está meio indeciso aí no seu caminhar com Cristo, aproveite essa oportunidade hoje e volte para Ele. Hoje é o seu dia. Jesus te ama tanto quanto Ele amou Pedro, que o negou 3 vezes. E nós vamos ficando por aqui, mas antes nós vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui. A playlist é essa que está aparecendo para você aqui, ó. É só clicar, ok? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.